Vamos orar? Grandioso e maravilhoso Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu povo está aqui. E nessa manhã, ó Pai, quero clamar em nome de Jesus Cristo, que o Deus Espírito esteja aqui, curando, restaurando, fortalecendo cada um de acordo com a tua vontade. Por favor, Jesus, usa a minha boca para falar com o teu povo. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado, igreja. Uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Tive o privilégio de estar algumas vezes aqui durante esse ano, né? Rever alguns amigos, amigo Lucas, né? Cada um aqui de forma especial. Estou com a minha família, minha esposa, minhas filhas, né? Maria Clara, Giovana. E nessa manhã eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus e se fortalecer e sair daqui preparado para colocar fogo no capeta. Amém, igreja? Porque se você não colocar fogo nele, ele coloca de você. É isso mesmo, é misericórdia. Pode clamar ao Senhor, porque nós estamos em guerra. E maior é aquele que já venceu na cruz do Calvário. Então, nessa manhã, Deus está convidando você para ouvir a voz dele, se preparar, se fortalecer e estar atento, observando, analisando, e isso é muito importante. Quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, nós vamos meditar em 2 versículos, e nesses 2 versículos tem 3 coisas importantes para a gente relembrar nessa manhã, guardar em nossos corações e avançar de acordo com a vontade de Deus. Marcos capítulo 3, e o versículo 14, 15. Todos encontraram? Amém? Vamos lá? Verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. A primeira coisa que nós encontramos nesse versículo é Jesus falando, Jesus realizando uma obra. E ele falou assim, eu vou separar um povo especial para estar com ele. Então a primeira coisa que Deus quer relembrar para mim e para você nessa manhã é a importância de estar com ele, de passar tempo com ele. É importante, sim ou não? Sim ou não? É importante. É a chave de qualquer vitória, é a chave de você enfrentar o mal, é passar tempo com Deus e estar com Deus. Umas 2 semanas atrás, estava com um grupo de jovens, e eu perguntei para eles assim, como é a sua rotina? Como é que você começa o seu dia? E aí começaram a falar, né? Eu acordo, pego meu celular, olho as mensagens, aí depois eu vou ao banheiro, depois eu tomo banho, troco de roupa, depois, e aí foi descrevendo, né? Tomo café da manhã, saio para a escola, assim, depois eu volto, e almoço. Interessante. Mais uma. Quase a mesma coisa. A diferença que eu percebi foi que alguns tomavam banho pela manhã e outros não. E aí um começou a brincar com o outro, né? Cria vergonha, você não toma banho de manhã, né? Pela manhã, para ir para a escola, E aí eu perguntei para eles bem assim, e qual é o momento que vocês tiram assim para você ter um momento com Deus? E foi interessante a resposta de uma menina. Ela falou bem assim, o que é isso? O que é isso? E aquilo foi impactante, né? Porque pelo menos ela foi sincera, né? Ela não sabia o que é isso. E ali a gente começou a conversar sobre a importância de Mateus 6,33. Buscar em primeiro o reino de Deus. Aí eu falei, vocês vão colocar lá o celular para despertar 20 minutos ali, 10 para começar.
Aí você vai acordar, tal, vai ao banheiro, volta. E aí você vai tirar um tempinho para você. Você tem Bíblia? Ah, tenho. Aí perguntei, quantos aqui são cristãos? Todo mundo era cristão. Cristã, né? As meninas, os meninos, todo mundo ali tinha uma religião. Mas daquele grupo, ninguém tinha esse hábito de ter um relacionamento com Deus, de conversar com Deus. E ali, e foi interessante, irmãos, que ao explicar ali cada detalhe, eles ficavam assim, observando, acordar. Como é que é? Qual o livro que eu leio primeiro? Qual que é mais fácil de ler? Porque às vezes eu não entendo. Eu falei assim, começa por Salmos, começa pelos Evangelhos, lê um capítulo todo dia pela manhã. Aí você tira um tempinho para conversar com Deus todos os dias, conversa com Ele sobre a sua família. E aí também você pode escutar uma canção, um louvor. Isso é você passar um tempo com Deus. E isso é importante. Na primeira hora do dia, todos os dias, na primeira hora, você ter um tempo com Deus. E eu achei interessante a pergunta de um. Tio, você faz isso? Você faz isso? Forte, né, a pergunta? Porque essa geração, ela quer um espelho. Você pode falar bonito, pode explicar bonito, pode colocar cada detalhe, mas se você não realiza isso, e aí eu fui contar para eles, quando eu comecei isso, né? Desde os meus 17 anos de idade, quando eu queria viver uma experiência com Deus, porque eu nasci ouvindo a minha mãe falar de Deus, falar de Jesus, mas eu queria ter a minha experiência com Deus. Eu não queria que Jesus fosse um Deus histórico na minha vida, só de ouvir histórias. Eu queria sentir Deus real na minha vida. E eu descobri que a única maneira de Deus ser real na sua vida, de você falar de um Deus vivo, não de um Deus que nunca ressuscitou há 2000 anos atrás, é você tendo uma relação diária com Ele. E aí eu falei assim, eu não estou falando de um Deus que eu ouvi falar, eu estou falando de um Deus que eu já encontrei com Ele nessa manhã, que eu cheguei ali talvez angustiado, preocupado, e eu comecei a conversar com Ele. Aí eu expliquei para eles também que eu tenho o hábito de ter um caderno de oração, que é a fórmula que eu tenho de colocar as coisas nas mãos de Deus, né? Quando eu quero colocar algo nas mãos de Deus, eu vou ali, anoto, coloco ali o meu pedido, quando Deus me responde, eu vou ali e tal, e agradeço a Deus. Há uma necessidade, e eles começaram a perguntar, e aí depois, eu consegui acordar pela manhã, passei 10 minutos, glória a Deus, né? Continua, não para, isso é importante. E é legal que o pessoal é diferente, é legal, é bom ter essa experiência com Deus. E eu entendi algo muito interessante, irmãos, porque às vezes a gente chega na igreja e fala bem assim, irmãos, a gente precisa passar tempo com Deus. Se você não busca a Deus na primeira hora, como é que você vai enfrentar? Como é que você vai enfrentar as batalhas? Como é que você vai vencer as batalhas? Se você não tem uma relação com Deus. E às vezes a pessoa nem sabe como fazer isso, né? O que é isso? Para que isso? Então nessa manhã, Deus está relembrando para mim e para você, todos os dias, eu e você, aqui está claro, Ele chamou os 12, Ele chamou os seus discípulos, para quê? Para estar, em primeiro lugar, para estar com eles. Então Deus quer estar com você, todos os dias. Todos os dias, Deus quer ter um encontro com você, Ele quer ser real naquele dia. Porque é interessante, pessoas contam as suas histórias assim, há 10 anos atrás eu tive um encontro com Deus, e parece que nunca mais teve encontro com Deus. E o que Deus está falando é assim, todos os dias eu quero lutar com você, todos os dias eu quero estar do seu lado. Então, por isso é importante a gente relembrar essa parte aqui. Todos os dias eu preciso tirar um tempo na primeira hora do dia para ter um encontro com Deus.
E vocês vão entender por que depois. E a segunda parte do verso, ele fala bem assim, com ele para ouvir e pregar, para estar com ele e para pregar o evangelho. Então Deus te chamou para essa igreja, Deus te chamou, Deus te separou para você libertar as pessoas, para você anunciar para uma pessoa que ela precisa de Jesus, que Jesus é a solução. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde você estuda. Alguns sim, né? A gente conhece assim já. Então, Deus te chamou. Por quê? Porque Ele quer te usar de forma especial. Ele quer usar a sua boca para levar esperança para alguém. Ele quer levar o seu sorriso para transmitir alegria para outra pessoa. O seu abraço para levar a esperança. E isso é fantástico. Quando você chega para alguém que está ali angustiado, sem esperança, e você chega, ei, você sabia que Jesus pode te ajudar? Que eu vou orar por você? E não é você que vai fazer um milagre. E a pessoa começa a olhar e fala assim, como é que é isso? Realmente Jesus pode me ajudar? E a pessoa começa a ter uma relação com Jesus, começa a ouvir a voz de Jesus, e aí de repente a vida dela começa a ser transformada, ela começa a sentir uma paz que ninguém pode dar. Que privilégio, irmãos. Que privilégio é só falar assim, ei, calma, Jesus vai te ajudar. Não temas. E quando alguém está ali angustiado porque perdeu alguém, e você chega e fala, existe uma esperança. Esse dia a gente estava celebrando lá, né, o dia da semana da gratidão e tal, e eu cheguei todo animado na sala de aula, e a ideia era falar assim, pessoal, vamos falar sobre gratidão. E eu percebi que uma menina assim, ó, do 8º ano, na minha frente assim, ela estava assim, meio pouco triste e tal, e eu fui empolgado para falar, e eu parei, olhei para ela e falei assim, filhinha, você está bem? E aí rolou uma lágrima. Sabe quando dá uma bugada na sua cabeça, que você já está todo empolgado para falar de um tema, e de repente você fala, opa! E eu falei, o que foi? Ela falou, hoje está completando 5 anos que meu pai morreu. Uma jovenzinha de 14 anos. Como falar de gratidão nesse momento, né? Como você chegar, ei, vamos ficar alegres, vamos ficar felizes, porque hoje nós vamos celebrar aqui a gratidão. Às vezes a gente chega na igreja e fala bem assim, ei irmãos, todo mundo alegre, amém, glória a Deus, e tem alguém que está lá sofrendo, sangrando por dentro, né? E fala assim, como é que é feliz, sabe, que se eu estou mal, se eu estou péssimo. É aí que a gente entende que esse evangelho que Jesus fala aqui, que Ele chamou para você viver, para você estar do lado dEle e também para pregar, Ele é fantástico, fantástico, fantástico. E a meditação daquela manhã falava sobre a gratidão por Jesus, por Jesus. E aí quando você começa a falar de Jesus, e quando você começa a falar, aquele que crê em Jesus, ainda que morre, viverá. E aí nós vamos ter o privilégio de reencontrar o nosso amado, nosso ente querido que descansou e abraçar. E aí você começa a falar sobre a esperança eterna. Nossa, aí sim, aquela alegria de falar de gratidão, de falar da gratidão de ter esse encontro com Jesus. E como aquela manhã foi maravilhosa em ver aquela jovenzinha feliz, alegre, porque dentro dela eu percebi que os olhos começaram a brilhar e que ressurgiu a esperança de encontrar o seu pai. Que esperança maravilhosa! E quantas pessoas precisam ouvir dessa esperança? E Deus te colocou aonde você está para observar as pessoas e só falar isso. Você sabia que Jesus é a esperança? Quantas pessoas a gente chega e encontra, né, em situações ali de angústia, de depressão, desesperada, e você começa a conversar e a orar, e aí você vê Jesus atuando. Jesus nos chamou para levar essa esperança, e se você está aqui nessa manhã, Ele está te relembrando desse ponto muito importante.
E eu quero ressaltar agora o verso 15. E esse verso, nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo, porque talvez a gente está... Eu falo de forma própria, quantas vezes eu não me atentei a esse versículo. Quantas vezes eu olhei para as coisas deste mundo e não fiquei alerta diante das batalhas espirituais. E o verso 15 diz bem assim: além de pregar, você também foi chamado para quê? Eu coloquei autoridade sobre você para quê? Para expulsar demônios. Para expulsar demônios. Deus te deu autoridade para expulsar demônios. Mas a gente está tão acostumado em achar que expulsar demônios é só quando a pessoa fica possessa, né? E começa a babar e a gritar, e aí a maioria já corre, e aí fica 2, 3 ali que vai orar, que vai interceder, que vai colocar a mão na cabeça, e sai em nome de Jesus. Qual é a canção que canta? Castelo Forte. Aí já tem um ritual de libertação das pessoas, né? Vencendo vem Jesus, Castelo Forte, o bicho sai, graças a Deus, e você já vai embora. Mas quando você parar para olhar para a Bíblia, irmãos, várias vezes Jesus lidava com situações espirituais que não havia uma manifestação assim. Eram pessoas que estavam mudas. Eram pessoas que estavam do lado de Jesus, andando com Jesus, era discípulo de Jesus, e estava o quê? Tendo uma manifestação o quê? Do mal. Vocês lembram quando Jesus olhou para Pedro e falou o quê? Eu te repreendo, Satanás. E Pedro não estava falando mal de Jesus. Não, Senhor, para com essa conversa de que o Senhor vai morrer. Não, Senhor, vamos continuar, olha o ministério, olha os milagres. Não toca nesse assunto, Senhor. E o que Jesus falou para ele? Eu te repreendo, Satanás. Irmãos, existe uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que o inimigo veio para matar e destruir. E sabe qual é a grande situação que você precisa estar atento? Porque a grande maioria, diante das situações do dia a dia, o inimigo está entrando na sua casa, o inimigo está destruindo a sua vida, o inimigo está destruindo a sua família, o seu trabalho, e você não está percebendo. E você começa a lidar com as coisas de uma forma normal e superficial, e esquece de quê? De enfrentar uma batalha o quê? Espiritual. Uma luta espiritual, porque luta espiritual, você precisa o quê? Se levantar e repreender em nome de Jesus. Com o inimigo não se brinca. E é interessante a gente perceber isso, a neutralização. As pessoas não estão percebendo essa guerra espiritual. E quando a gente para analisar esse versículo, eu darei autoridade para vocês o quê? Expulsar, vencer o inimigo. Porque Jesus já recebeu toda a autoridade. Quando você lê Mateus 28, ele deixa claro: toda a autoridade me foi dada. Então o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Porque Deus te chamou para repreender o inimigo. Mas para isso, eu preciso estar atento. Porque se eu não estou atento, eu chego em um lugar, eu começo a falar, e o inimigo está agindo, e você não se levanta para repreender. Quantas vezes o inimigo começa a atuar dentro da sua própria casa, e você está o quê? Despercebido. E quando você fala das coisas espirituais, parece, não, nada a ver. Não, isso aqui não é tal. E é. O inimigo está trabalhando para quê? Para destruir. Quantas vezes as pessoas estão endividadas e não entendem o porquê? Nossa, eu me organizo, eu anoto. Existe um inimigo ali 24 horas trabalhando para você consumir, não ter controle financeiro.
E aí de repente você começa a ficar endividado, aí começa a afetar o seu sono, começa a afetar a sua família, começa a afetar o quê? A sua vida espiritual. Irmãos, estejam atentos, e quando você for começar a gastar, quando vier aquele espírito de você consumir sem parar, repreenda em nome de Jesus. Eu conversava com algumas pessoas, ela fala assim, ei, eu não consigo. Quando eu chego lá, quando eu percebo, né, cartão para cá, divide aquela coisa, de repente, quando eu percebo, eu já estou o quê? Desesperado, já estourei o limite, já estourei isso, já estourei aquilo, e aí começa aquele desespero, a pessoa não dorme, fica irritada e começa a briga. Então, se você passar a olhar para a dívida como uma coisa do inimigo que você precisa repreender, aí você vai perceber que é diferente. Que é uma guerra espiritual. Jogos, vícios. Quantas pessoas estão entrando? Quantas pessoas estão desesperadas? Eu conheço pessoas que perdeu até a razão de viver, já tentou até tirar a sua própria vida, porque começou a jogar e não consegue parar. Já vendeu tudo, porque era só o tal do tigrinho, né? Depois vira um tigrão. Quando começa é o tigrinho, né? Mas depois de um mês ali, ó, que a pessoa começa a pedir dinheiro para um, para outro emprestado e percebe, não, é só uma apostinha no meu time. E quando percebe, a pessoa está viciada e o inimigo está ali consumindo aquela pessoa, consumindo a saúde mental e espiritual daquela pessoa. Aprenda a repreender em nome de Jesus Cristo. Quando você vê uma pessoa viciada em drogas, aprenda a repreender em nome de Jesus. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Quantas vezes eu já repreendi, né, o mal da vida de uma pessoa ali que eu vejo na rua, que está ali no mundo das drogas, do crack. A gente não tem esse hábito. E conversando com uma pessoa esses dias, ele falou assim, durante a minha vida, 27 anos, eu estava ali no mundo das drogas. Usei todo tipo de drogas, mas a pior que eu usei foi o crack, porque eu não tinha força para vencer o crack. Perdi tudo, perdi a minha família, perdi o meu trabalho, uma pessoa que era concursada, foi para uma clínica, fugiu da clínica, voltou para a clínica, fugiu da clínica, e era assim, e a luta, e não conseguia, e eu fiquei assim naquela expectativa, né, e ele falou, 27 anos, e sabe o que era interessante? Que a pessoa nunca saiu da igreja, 27 anos na igreja, lutando, vencia um tempinho, caía, vencia um tempinho, caía, e eu perguntei, mas quando foi que você conseguiu, né, porque ele me falou que já tinha 11 anos que tinha alcançado a vitória completa. E ele me mostrou a foto de uma estrada. Eu falei, o que tem a ver uma estrada? Eu falei, será que é o caminho que leva para alguma clínica especial? Ele falou, não. O dia que eu vi a minha esposa cair de joelhos aqui orando, eu me envergonhei. E eu caí de joelhos e pela primeira vez eu repreendi o vício em nome de Jesus Cristo. Ele nunca tinha repreendido o demônio das drogas. Ele só conseguiu vencer as drogas, só conseguiu vencer o crack o dia que ele repreendeu em nome de Jesus. Claro que tudo é importante, as clínicas são importantes, tudo são importantes, mas, irmãos, olha a guerra que esse homem estava enfrentando. Quantas pessoas estão viciadas em pornografia e não têm forças? Quantos jovens já procuraram e falaram assim, mas eu não dou conta, quando eu percebo já estou ali. Repreenda em nome de Jesus, e Deus vai te dar sabedoria para você enfrentar o mal. É guerra o tempo todo. O inimigo tem ódio, e ele quer matar, ele quer destruir. E eu fico percebendo assim, quantas batalhas eu já perdi, porque eu não levantei, não repreendi em nome de Jesus.
Talvez nessa situação eu não tive uma visão espiritual das coisas, eu não tive uma visão espiritual neste momento, porque se eu tivesse levantado e repreendido em nome de Jesus, o inimigo não teria vencido essa batalha. E talvez você está aqui nessa manhã cansado, talvez você está em um relacionamento na sua casa, casamento, filhos, não sei, e você está cansado, e a única solução que você vê é a separação, é outro rumo, não sei. E talvez você nunca ajoelhou e enfrentou realmente o verdadeiro inimigo. Ficou só culpando um, culpando o outro, tal, mas você não enfrentou aquele que veio para matar e destruir. E eu falo para vocês, quem está falando com vocês é alguém que enfrentou uma situação dessa maneira, não olhando como um fator espiritual. Alguém que sempre falou de oração, alguém que sempre esteve na igreja, mas talvez no momento que eu mais precisei, quantas vezes eu chegava em casa, tarde da noite, 11 horas da noite, as pessoas me ligavam: pastor, vem aqui em casa, porque fulano está endemoniado, horas aqui, já cantou, já fez isso e não sai. Quantas vezes eu saía de casa ali já orando, e Senhor, me dá, eu não consigo, eu sou fraco, pecador, falho, me dá o teu poder e tal, e chegava ali, sai em nome de Jesus, e a pessoa era liberta, você voltava para casa, feliz e alegre, porque o diabo perdeu. Mas era uma batalha que eu tinha certeza que eu tinha que chegar ali e repreender em nome de Jesus Cristo, porque só o nome de Jesus tem poder, irmãos, de libertar. Quantas batalhas eu perdi, porque na minha vida, eu não via como um fator espiritual, como uma luta espiritual, era uma coisa comum, é uma coisa rotineira. Quantas vezes, como Pedro, eu fui usado pelo inimigo para machucar alguém, ou ferir alguém, ou achar que o meu gosto era o certo. Quantas vezes, sem pensar, mas como assim, André? Como que você estava ali orando, fazendo isso, o inimigo? Quantas vezes, irmãos? Porque a partir do momento que você não controla a sua boca, e você começa a falar controlado pelo eu, ali o inimigo entra e faz a festa. Porque talvez em uma situação o silêncio iria resolver tudo, o silêncio ia mudar tudo, e você não consegue ficar calado. E aí depois que passa, você para e pensa assim: cara, antes eu pensei nisso, antes eu pensei em ficar calado, e eu sabia que essa solução aqui ia resolver assim, mas como eu não percebi isso? Por quê? Porque por trás de tudo existe uma luta espiritual, que Jesus falou assim: ó, eu vou enviar vocês, eu vou dar autoridade para vocês, para repreender o maligno. O diabo odeia a sua família, o diabo odeia o seu filho, sua filha. Ele tem raiva, ele quer destruir. Você tem repreendido o maligno da sua vida? Você tem repreendido o maligno que atua em você todos os dias? Que quer atuar em você todos os dias? Você tem repreendido o maligno da sua família e da sua casa e das pessoas que estão próximas de você, quando você percebe? Mas não estou falando agora para você chegar no meio da rua agora e ver alguém falando alto e chegar assim: ei criatura, sai em nome de Jesus. Não é isso, irmãos, não vai falar que depois eu falei isso. Eu estou falando para quando você perceber uma situação que ela é espiritual, aqui ó, repreenda em nome de Jesus. E aí você fala: filhinha, você está bem? Quantas vezes que eu comecei a repreender agora na minha mente, que tem pessoas que chegam assim e falam daquela maneira. Aquele aluno, sabe, Vanessa? Aquele que quando fala assim, fez sobe aquele fogo na alma. E você já vai, e quando você já vai falar, e você fala: Senhor, está repreendido em nome de Jesus Cristo.
E aí você olha assim: filhinho, você está bem? E a pessoa começa a chorar. Que talvez se você tivesse falado, o inimigo ia usar a sua boca. Irmãos, estamos em guerra espiritual. Satanás está perdendo. Ele já perdeu, na verdade, mas agora ele apelou. Sabe quando o time está jogando e ele está perdendo, e nos últimos minutos ali ele vê que já perdeu, ele vai e apela? Quem joga futebol sabe o que eu estou falando. O que é um apelão? Ele parte para cima, né, Lucas? Tá. O Lucas não apela não. O Lucas é um bom menino, mas geralmente tem uns apelão. Sempre apela, sempre bate, machuca a pessoa. Ele começa a ser desonesto. E Satanás, ele está apelando porque ele sabe que o tempo está acabando. Jesus está voltando. Cuidado com as mensagens subliminares que tem aí. Não, irmãos, para com isso. Isso era quando eu tinha 20 anos de idade, que o inimigo usava mensagens subliminares para as crianças. Que besteira. Hoje ele veio assim, ó. Guerreiras do gay pop. Eu estou aqui, eu conheço, conte as suas fraquezas. É assim que são as canções de hoje. O próprio demônio falando para nossas crianças de hoje, os nossos adolescentes. O diabo apelou. E ele quer matar, ele quer destruir. Mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E talvez você já caiu, você já tropeçou, e hoje Deus está falando para você: é hora de virar o jugo, é hora de se levantar, é hora de entregar completamente a vida nas mãos de Jesus. Irmãos, como o nome de Jesus tem poder, como esse nome é poderoso, e quando você repreende em nome de Jesus, não tem coisa mais linda na face da terra do que você perceber a paz prevalecendo na sua casa, quando você repreende em nome de Jesus. Não tem nada mais espetacular do que você chegar no seu ambiente de trabalho e você perceber aquela guerra espiritual, e você começa a orar, mas para de orar assim: ô Senhor, abençoe, abençoe, abençoe. Aí está lá o cara tomando os goró lá, e Senhor abençoa. Se o Senhor abençoar ele, vai ganhar mais dinheiro e vai gastar mais goró ainda. Então ora direito: Senhor, repreenda esse mal em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão ali machucando a outra, e a gente está ali: Senhor, abençoa. Não, repreenda o mal. Senhor, abençoa aqueles irmãos que não chegam ainda. Senhor, repreenda esse espírito de preguiça, meu Deus. Acorda essa pessoa cedo em nome de Jesus. Ele não tem que ser abençoado, não, ele tem que ser sacudido para ele acordar e vencer. Porque se ele continuar fazendo o errado e ser abençoado, por que não vai mudar? O errado é bom. Direcione as suas orações, repreenda o maligno. E é maravilhoso quando você vê Deus atuando. E é maravilhoso porque o mais espetacular, no final de tudo, vai ser você levantar a sua coroa e falar bem assim: eu venci a guerra com Jesus. Eu perdi batalhas, mas eu venci a guerra. Eu perdi batalhas, mas eu venci a guerra. Se você perdeu uma batalha, se você caiu, se você se feriu, levanta em nome de Jesus. Levanta. Coloque fogo, no diabo. Repreenda ele em nome de Jesus Cristo. Não deixe ele ficar rindo da sua cara. Levanta. E se ele vir falar assim: ei, você é um pecador, você é um fracassado, você caiu, você perdeu isso, você fala assim: está repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu perdi uma batalha, mas não perdi a guerra. Porque a guerra só termina no dia que Jesus abrir os céus de leste a oeste e ele aparecer e falar: acabou.
Aí sim acabou. Mas até lá, por favor, irmãos, fique mais atento. Vamos ficar mais atentos. Existe uma guerra espiritual. Todos os dias. Nas pequenas coisas existe uma guerra espiritual. Fique atento. Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja feliz. Ah, não, eu já acostumei a viver nesse inferno. Eu escutei esses dias, a pessoa falou assim: não, eu já acostumei a viver nesse inferno. Como é que pode um negócio desse? Eu já acostumei a viver nesse inferno. Irmãos, não. Deus tem planos de paz, está lá na palavra do Senhor. Eis que tenho planos de paz para você. Por mais que o mundo esteja lá fora, a guerra total, mas dentro de você, você tem que estar em paz. A paz que vem dos céus. Nessa manhã, eu quero terminar orando por 3 grupos. O primeiro grupo, talvez, eu não sei, eu não conheço todos que estão aqui. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã que precisa entregar a vida para Jesus. Você veio à igreja, quer viver com esperança, e você fala assim: hoje eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero ver se realmente é real. Porque até agora o meu Jesus é histórico. O meu Jesus nunca ressuscitou. Mas eu gostaria muito de todos os dias acordar e ter uma experiência com Ele. Eu queria sentir o toque de Jesus, eu queria sentir o abraço de Jesus. Eu queria sentir Jesus atuando contra as forças do mal e levando a vitória para a sua casa, para o seu trabalho. Eu queria ver mais Jesus atuando todos os dias na minha vida. Talvez alguém nessa manhã precisa fazer isso e falar assim: eu preciso entregar a minha vida para Jesus hoje, porque eu não quero servir um Jesus histórico. Eu quero servir um Jesus, sim, é histórico, mas ele é real hoje também. Ele está atuando hoje. Ele já atuou na história, está atuando hoje e vai continuar atuando para a eternidade em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de falar assim: eu preciso entregar a minha vida para Jesus? Eu preciso ver Jesus real na minha vida? Amém. Glória a Deus. Se prepare. Todos os dias, naquele encontro com Jesus, você vai sentir algo tão extraordinário, tão real, que aí não tem como não viver eternamente para Ele. Não tem como não trabalhar para Ele. Não tem como não expulsar os demônios para ver a glória dEle. Porque Ele é real. Se eu acordo todo dia feliz, às vezes, né? Feliz, para ir lá e fazer algo de Deus, é porque a gente crê em Jesus, é uma missão. E trabalhar para Jesus é o melhor. Nem que seja uma pessoa que Deus quer te usar para salvar. Às vezes você não está bem, não é? Às vezes você fala assim: hoje eu não quero Jesus, por mais que eu te ame, eu quero ficar quietinho. E Deus te respeita o seu dia. Deus respeita o seu dia. E aí de uma forma maravilhosa Ele vai trabalhando só porque você se rendeu diante dEle. Em segundo lugar, eu quero orar pelas pessoas que já aceitaram Jesus, mas quer ser usado por Jesus, quer falar de Jesus, quer ser a luz do mundo, quer brilhar por Jesus naturalmente. Aqueles que querem que ao passar a sua sombra vai curar as pessoas. Tem alguém aqui nessa manhã que quer ser usado por Jesus de forma poderosa? Amém, glória a Deus. E por último, eu quero orar para aquele grupo que precisa de poder e autoridade, porque você tem certeza que o inimigo está atuando na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, próximo de você, ou está atuando ali no seu ambiente de trabalho, eu não sei, ou no seu ambiente ali de estudo, e você precisa de poder e autoridade, porque você vai repreender, e você vai receber a vitória, e esse mal vai ser repreendido, e a vitória vai vir ali para você glorificar o nome de Deus. Tem alguém que precisa desse poder aqui? Amém, glória a Deus. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus.
E eu quero convidar você a levantar as suas mãos, assim. Mas tem um grupo especial, que eu gostaria de orar aqui mais perto. Eu quero chamar os anciões da igreja também. Se tem algum ancião aqui, os anciões, Bonaldo, que estão aqui, para a gente orar para um grupo especial. Tem um grupo que falou assim: eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu quero estar mais perto de Jesus. Cadê vocês? Chega aqui pertinho, esse grupo aqui. Vem, irmã. A irmã levantou a mão lá atrás, vem aqui pertinho. A gente vai orar por vocês. Vem aqui, homens de Deus. Homens de Deus. Isso, venha você que precisa entregar a vida para Jesus. Que você que precisa ter um encontro com Jesus de forma especial. Você que precisa talvez ser batizado, não sei. Ou talvez você precise só consertar alguma coisa na sua vida. Fica bem aqui na frente, ó. Nós vamos orar com as mãos levantadas para vocês. Porque Deus já está trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Tem mais alguém que precisa dessa oração especial? Eu sei que vocês que estão aí vão receber a oração para Deus, poder e autoridade para você fazer a obra de Deus, poder e autoridade também para avançar e repreender o maligno em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que estão aqui, louvado seja Deus. Olha que coisa linda. Vocês que estão aqui, preste atenção. Jesus é apaixonado por vocês. Ele quer salvar vocês. E tudo isso aqui, ó, essa igreja aqui, ó, esses homens aqui que estão aqui na frente, ó, tudo bonito. Deus tem abençoado e dado poder e autoridade para dirigir esta igreja. Tudo isso aqui é para salvação. Porque se perder o foco, aí não tem a razão de existir. Mas nesse momento, a nossa oração, o nosso clamor, é que vocês venham sentir Jesus de verdade, real na vida de vocês. Aí vocês vão glorificar o nome dele, porque ele é maravilhoso. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém que precisa dessa oração? Vocês viram aqui nessa manhã porque Deus quer falar com vocês de forma especial. Amém, glória a Deus. Olha que coisa linda, né? Amém. Tem mais alguém que talvez está aí, mas está sentindo no coração: eu preciso dessa oração. Eu preciso sentir Jesus na minha vida. Amém. Sei que é uma guerra, né? Vocês que estão aqui, eu sei que alguns estão com os amigos, mas eu quero desafiar vocês a se entregar completamente nas mãos de Jesus. Olha bem para o rostinho desses homens que estão aqui, ó. Eles são os pastores locais dessa igreja. Nós temos o pastor distrital, a esposa está bem ali, eu já vi ali e tal. E aí os pastores locais estão aqui. Então você pode chegar neles e falar assim: eu preciso conhecer mais de Jesus, eu quero entender mais a Bíblia. E aí talvez tenha alguém que fale assim: eu só preciso ser batizado, já conheço Jesus, eu quero trabalhar para Jesus. Aí vai só falar com eles que o pastor marca a data. Ele falou: pode falar lá que eu já marco a data. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Não tem nada melhor do que servir a Jesus, meu irmão. Ele é maravilhoso. Dá uma paz no coração. Dá uma paz. Ele dá vitória para a gente receber. Ele nos dá poder para a gente receber essa paz que só Ele pode dar. Vamos orar? Levante as suas mãos. Maravilhoso e grandioso Deus, nessa manhã o Senhor está aqui. O Senhor está olhando para cada um aqui. E o Senhor sabe. O Senhor sabe quem precisa realmente entregar o caminho a Jesus. O Senhor sabe realmente quem está aqui, mas não tem uma relação com o Senhor. Não ora todos os dias, não lê a Bíblia todos os dias. Nós queremos também orar por essas pessoas, ó Pai, para que cada um tenha um encontro com o Senhor de uma forma especial. Aqui tem um grupo também, Senhor meu Deus, que precisa de poder e autoridade para ser luz do mundo, para levar Jesus para as pessoas. E aqui tem um grupo especial, ó Pai, está aqui, ó. Estamos com as mãos levantadas sobre eles. Eles estão decididos a entregar a vida para Jesus. Eles precisam vencer o mal, poder e autoridade.
Por favor, Jesus, abençoe cada um aqui de forma especial. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora os nossos pastores aqui vão dar um abraço em cada um. E você dê um abraço no seu irmão e fala assim: ei, juntos somos mais fortes. E aí?